Olá, pessoal! Vocês estão bem? Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Hoje o nosso assunto vai ser análise sintática e um pouquinho de adjunto adverbial e como ele funciona dentro da estrutura da oração. Um termo muito importante e super fácil para que você consiga entender e aperfeiçoar a sua leitura, melhorar a sua escrita. Para saber como esse termo funciona bem, veja o nosso vídeo e participe conosco dos nossos questionários. Até mais, eu te vejo ali na aula. Vejamos agora um pouco do adjunto adverbial. Eu creio que você deve se lembrar muito disso, isso é importantíssimo. Estamos voltando a esses assuntos para deixar isso muito claro para você, meu querido ouvinte. Existem certos termos da análise sintática que, embora associados a verbos, veja bem isso, não funcionam como complementos verbais, ou seja, não são objetos. Adjuntos adverbiais não completam verbos, muitas pessoas confundem isso. Várias pessoas me perguntaram isso. Não é complemento. Por quê? Porque não indica nem paciente nem destinatário de ação verbal, porque o complemento é um paciente, não é? Que pode ser também um receptor de uma ação verbal. Leia comigo esses dois modelos aqui na tela. O cão morreu na rua. Veja isso. E o mecânico desmontou o motor do carro rapidamente. Vamos ler aqui o seguinte. O motor do carro é o complemento do verbo desmontar. Mas rapidamente não é complemento para desmontou. Perceba isso. E na rua também não é complemento para morrer. Vamos ver agora o que eu estou querendo te dizer. Os termos na rua e rapidamente não são complementos verbais. Por quê? Não podem ser vistos nem como paciente afetado pela ação verbal, nem como destinatário da ação. Além disso, os verbos das duas orações são intransitivos. Eles não estão completados, pois têm o poder sozinhos de encerrar o sentido dessa frase. A função desses dois termos é fornecer a circunstância, escute essa palavra, circunstância, de lugar, no caso de na rua, e de modo, no caso de rapidamente, em que se desenrolou a ação verbal. Esses dois termos são classificados como adjuntos adverbiais. Tanto um advérbio como rapidamente, quanto uma palavra ou expressão precedida de preposição, por exemplo, como na rua, podem exercer a função de adjunto adverbial em uma oração. Perceba tudo isso, vejam essas informações todas e vamos trabalhar para que você não erre mais. Por favor, agora daqui por diante, os adjuntos adverbiais ou na morfologia, se você quiser chamá-los de advérbios, o nome da classificação seria essa. Mas na hora que nós colocamos na oração e ele se associa, no caso com o verbo, você vai chamá-lo de adjunto, porque adicionado junto com relação ao verbo, adjunto adverbial. Tudo bem? Entendeu? Agora é sua vez. Leia comigo aqui, para você clarear sua cabeça. São muitas as circunstâncias de ação verbal que podem ser sugeridas pelos adjuntos adverbiais. Todos os termos em violeta são adjuntos adverbiais que, de acordo com a circunstância que exprimem, podem ser classificados como adjunto adverbial no caso de modo, poderia ser o modo, estudou com afinco, poderia ser tempo, olha lá, estudou matemática às tardes, olha só. Também poderia ser uma finalidade, estudou para aprovação nos exames, veja isso. O adjunto adverbial ele pode conter várias palavras. Instrumento, por exemplo, usou uma apostila, estudou por apostilas, estudou no cursinho pré-vestibular, que seria o local. Eu acho que agora você conseguiu perceber que isso não é o complemento do verbo. Se você olhar na tela comigo, matemática é o complemento do verbo estudar. Porque nós sabemos que em português nós temos o sujeito alunos, o verbo estudar e o complemento matemática. O adjunto adverbial, ele entra na oração para nos passar uma circunstância para algum caso. Sabendo disso, as características do adjunto adverbial são as seguintes. Veja só, do ponto de vista da relação, eles sempre vão ser associados a um verbo, transitivo ou intransitivo, pode ser assim. Do ponto de vista da forma, a estrutura pode ter preposição.
ou não. E do ponto de vista, para mim, mais importante, o semântico, o que significa? Ele indica, escute novamente, uma circunstância em que se desenrola uma ação verbal. Ficou claro? Creio que agora você não vai se confundir mais o que é um complemento e o que é um adjunto adverbial. Agora, comigo, como se sabe, os adjuntos adverbiais são classificados de acordo com a circunstância que eles exprimem. Isso nós acabamos de te falar. Pensando nisso, classifique os adjuntos adverbiais destacados nas frases que seguem. Vamos comigo? Faça o exercício agora. Ao lado, coloquei para você uma tabelinha para ajudar, te dar uma força para que você não erre o exercício. Leia só. Se eu tiver que ser assassinado, que seja a punhal. Aqui no Senado e como César. Muito bem. A punhal é um adjunto adverbial de... Vamos ver agora o seu timing. Faça isso. Pense um pouquinho. Vou te dar alguns segundos. E a resposta? De instrumento. É um advérbio de instrumento. Usou-se um punhal. Olha que interessante. Vamos ver a letra B. Se a gordura fosse engraçada, não haveria necessidade de humorista. Bastava o pessoal comprar 1 quilo de toucinho e rir o ano todo. Nosso querido Jô Soares. O ano todo é um adjunto adverbial de... Pense e me responda. Fácil. De tempo. Isso mesmo, de tempo. Agora... A bomba que caiu sobre Hiroshima caiu sobre a América também. Sobre Hiroshima é um adjunto adverbial de lugar. De lugar. Sobre Hiroshima. E a letra D. Cidade maravilhosa. Quando o adjetivo chegou, o substantivo já estava meio estragado. Veja a palavra meio e me diga qual é a ideia passada por este adjunto adverbial. Adjunto adverbial de intensidade. Intensidade. Vamos a mais. Sem carinho, sem coberta, no tapete atrás da porta, reclamei baixinho. Uma belíssima composição de Chico Buarque. Sem carinho, sem coberta, é um adjunto adverbial de... Muito bem, uma adjunto adverbial de modo. De modo. É como você está. Você está sem carinho. Você está como? Sem coberta. Mais um. Quero ouvir uma canção de amor que fale da minha situação. De quem deixou a segurança do seu mundo por amor. Por amor. Outro fantástico compositor, Renato Russo. E agora com você. Qual é a ideia proposta pelo adjunto adverbial por amor? E adjunto adverbial de causa. É isso. E, pessoal, muito bem. Agora, também podemos te informar o seguinte. Chama-se oração subordinada adverbial. Aquela que contém um verbo, porque é uma oração, mas funciona como se fosse um adjunto adverbial. Estou mostrando para você na tela 2 modelos. Por exemplo, o trem partiu agora. Nós havíamos acabado de te informar que agora é um advérbio com função de adjunto adverbial, não é? Que significa uma circunstância de tempo. Eu poderia reescrever agora usando um verbo e faria uma oração subordinada, quer dizer, ligada a uma outra oração, para passar uma informação adicional de circunstância. Aqui no caso, vamos ler: o trem partiu quando eram 10 horas. A informação está muito mais precisa. O que nós queremos te dizer é o seguinte: a função sintática dos dois é a mesma, mas uma oração adverbial também mostra uma circunstância e é idêntico ao advérbio. Era isso que eu queria te passar. Por quê? Eu quero te mostrar. Olha este modelo. Observe essa ilustração a seguir e os 2 enunciados que a descrevem. Veja a questão número 1. O chão de muitos rios do sertão resseca com o forte calor. E olha número 2. O chão de muitos rios do sertão resseca porque o calor é forte. Perceba, número 1,
com o forte calor, perceba a informação por que o calor é forte na questão 2. E agora vamos aos nossos questionários. A função sintática do termo destacado em 1, no enunciado 1, é de adjunto adverbial, pessoal? Responda para mim, com o forte calor. É um adjunto adverbial? Sim ou não? E a resposta? Sim. Sim, você também deve ter acertado isso, não é? Vamos a um outro processo. Veja agora este modelo. O chão de muitos rios do sertão resseca com forte calor. E o chão de muitos rios do sertão resseca porque o calor é forte. Ok. Pode-se dizer que a oração destacada em 2 desempenha a mesma função sintática que o termo destacado na questão número 1, porque se liga a verbo e indica a circunstância. Estou querendo testar o seu conhecimento sobre o que você acabou de escutar na explicação. Será que isso é certo ou errado? Isso é correto? Sim ou não, pessoal? E a resposta? Sim. Era para você simplesmente forçar e aprender um pouco mais sobre esse assunto. Agora, vamos lá? Temos mais informações para vocês. Veja agora essa outra proposta. Pode-se dizer que a oração destacada no enunciado 2 e o termo no enunciado 1 indicam circunstância de modo. O que está apresentado ali é modo. Olha, resseca com o forte calor e resseca porque o calor é forte. Isso é uma ideia de modo? Sim ou não? E a resposta? Não. Não é mesmo. É uma ideia de causa. É o porquê aquilo ali está acontecendo. É o motivo. Resseca por qual motivo? Olha só. Não confunda advérbio de causa com advérbio de modo. Modo é a maneira como se age. Causa é o motivo do porquê daquilo ali estar dessa forma ou aconteceu desta maneira. Muito bem. Espero que você tenha acertado. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixe aí o seu like, participe, passe-nos informações sobre o que você gostaria de discutir conosco, pergunte-nos e inscreva-se. Isso é muito importante para engajarmos o nosso canal. Um grande abraço e nós nos veremos em nosso próximo vídeo. Até logo, até mais.